Beleza. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês, porque a casa funciona com a presença de vocês. E a energia que emana de vocês é muito grande. Quando nós chegamos aqui para falar alguma coisa, para passar aquilo que nós estudamos, nós temos o apoio de vocês que estão aqui para nos ouvir. E esperamos que hoje também essa palestra seja também confortadora para o coração de vocês. Iremos falar hoje sobre a imortalidade da alma. E eu não tive muito trabalho para buscar esse tema, porque eu plagiei de Haroldo Dutra Dias. Então aqueles amigos que escutam palestras, de repente vão ver que está muito parecido com a dele, é porque eu peguei. Mas por que isso? Nem todos assistem. E quando a gente pega um conhecimento, e isso serve para nós acredito que temos a obrigação de repassar. E eu pensei bastante e peguei esse tema para comentar hoje, tá? Esse começo não é do Haroldo Dutra Dias, eu peguei de uma parte aqui, de um outro livro. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Abigail redobrava-se em apelos para que o irmão se agarrasse à vida. Mas Jesiel respondeu: a morte não separa aqueles que amam, enquanto a seu pedido ela repetia o Salmo 23 de Davi. Ele recordou os dias felizes em Corinto e morreu serenamente em seu regaço. Eu estava lendo o livro As Marcas do Cristo, que fala a vida de Paulo de Tarso, e dentro desse livro estava essa parte, que foi tirada do livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, por Francisco Cândido Xavier. Abigail era a noiva de Saulo. Gesiel era o Estevão que foi apedrejado, e ele fala para ela no momento da morte que a morte não existe, que a alma é imortal. Haroldo Dutra Dias diz que alguns anos atrás, falar sobre a espiritualidade era um hobby. As pessoas chegavam do seu trabalho, dos seus afazeres, e iam conversar sobre a imortalidade, sobre espiritismo, sobre a vida espiritual. E ele diz que hoje é uma questão de saúde pública, porque a cada 4 segundos uma pessoa se suicida. Como o Roberto estava falando, nós não sabemos o porquê, às vezes acontece isso dentro de casa e nós não percebemos o sinal que o nosso parente dá, que o nosso vizinho dá, que ele pode se suicidar. Ah, mas esse é um suicídio daquele que dá um tiro no ouvido, aquele que pula no meio da rua, aquele que se joga de um prédio. Mas tem aqueles suicídios indiretos, onde a pessoa não quer mais nada para a vida, entra no mundo de drogas, se afasta dos amigos e dentro de casa e nós não percebemos. A série das obras do André Luiz, ela vem diretamente nos mostrando toda essa passagem. Nós estamos estudando aqui na casa, já estamos na 5ª obra, que é o Mundo Maior, e passo a passo a gente está estudando. Eu reli essa obra há uns 20 anos atrás e hoje estou tendo a oportunidade de estudar com os amigos da casa. E quando a gente fala em imortalidade, a vida continua, Haroldo Dutra nos diz que a morte ela mata as ilusões. Aí eu pensei, mas como? Que ilusão é essa que a morte mata? Então, ele se programou e disse somente 4 itens, e tem muito mais. Nós vamos ficar nos 4 itens para essa reflexão. Primeira ilusão que a morte mata. A morte mata a ilusão de que nós morremos. Só o corpo morre, o espírito continua, a vida continua. Segundo, outra ilusão, que nós ao morrermos, nós nos tornaremos outras pessoas. Isso não é a realidade. Quando nós desencarnamos, nós continuaremos sendo os mesmos que nós éramos aqui. Terceira ilusão que a morte passa, que o tempo passa em vão. O tempo não passa em vão. Nós vamos falar um pouquinho em cada um desses detalhes, tá? E o quarto, que a espiritualidade é coisa do mundo espiritual.
Essa é outra ilusão que a morte mata. A primeira ilusão que a morte mata, é que muitos de nós temos, é que a morte põe fim a tudo. Morreu, acabou. Muitas das pessoas acreditam nisso. E nós íamos à casa espírita buscar um conhecimento, saber que coisa é essa que existe depois da morte. Existe alguma coisa. E o que é isso que existe? É a continuidade, é a vida. Nós somos imortais. A vida não começa no berço, não termina no túmulo. Já existíamos antigamente. Já existíamos. E hoje nós estamos nessa continuidade. Contrário de morte, não é vida. Contrário de morte é nascimento, o nascimento é morte. A vida não tem antítese. A vida é uma só. Então nós somos criados, simples e ignorantes, e é essa vida que nós temos. Ora estaremos encarnados e ora estaremos na erraticidade, no mundo espiritual. E a felicidade é uma destinação que a gente vai chegar até lá, O professor Rubens Romanelli era um escritor, jornalista, falava 2 idiomas, poliglota, e perguntaram para ele numa entrevista qual foi a melhor expectativa que ele teve, assim, o que ele teve de notícia, o que deixou ele bem. Ele falou assim, foi a saber da imortalidade do espírito. Ele se referia a uma sessão de materialização com Chico Xavier e Peixotinho, onde ele viu um espírito, conversou com o espírito e pôde tocar nesse espírito. Nós às vezes estamos aqui e não vamos ter essa oportunidade, Muitos de nós somos igual Tomé, só acredito vendo. E tem aqueles piores que Tomé, Mesmo se eu ver e tocar, eu não acredito. Então, Jesus disse para Tomé, felizes os que não viram e acreditam. Domingo agora teve uma palestra de Alberto Almeida, ele estava aí, o Roberto esteve nesse congresso, pessoal, nossos amigos que estiveram lá, e ele fala, nessa última palestra, sobre a imortalidade da alma. E esse último trecho ele fala sobre a materialização que acontece entre os espíritas, que era uma materialização de 6 pessoas estarem materializadas, 6 espíritos ao mesmo tempo. Então isso concretiza para nós, que é essa imortalidade, que os espíritos estão aí se comunicando. Mas nós não precisamos ver dessa maneira, porque toda noite que nós sonhamos, talvez nós, entre aspas, estamos nos desmaterializando e indo para o plano espiritual, porque o corpo descansa, mas o espírito está lá conversando com os nossos amigos, com os nossos parentes e estudando. Segunda ilusão que a morte mata, porque depois que eu morrer vai ser diferente do que eu vivo aqui, mas não é bem assim. Não tem nenhuma varinha mágica que vai fazer essa diferença, porque ao morrer, aquelas pessoas que pensam mal, que fazem o mal, continuarão fazendo o mal. Aqueles que fazem o bem, continuarão fazendo o bem. E até recordarmos de vidas anteriores, esse processo pode ser longo. Então aquilo que nós estamos plantando hoje, que nós estamos colhendo nesse estudo, nós vamos levar para o outro lado. E isso vai fazer grande diferença para nós. A morte muda de plano, mas ela não muda a nossa essência. A renovação espiritual depende de cada um, e nós nascemos aqui para conquistarmos realmente essa evolução espiritual. Terceira ilusão que a morte mata. O terceiro elemento que a morte mata é o seguinte: ela mata a ilusão do que o tempo transcorre em vão. Nós lidamos com o tempo como se fosse crianças brincando no playground. Então nós brincamos até que a nossa mãe chama, acabou a brincadeira. Poxa, só amanhã novamente, talvez eu não tenha amanhã. E nessa ilusão que desse tempo, as coisas não se repetem, o tempo passa em vão. Hoje eu estou fazendo a palestra, semana passada foi a Yara, semana que vem é outra para distante. A casa Caminho de Luz é a mesma. Os padrões vão se repetir, mas esse tempo, o que está acontecendo aqui, não repete mais. A água que bate no rochedo, a onda que bate no rochedo é única. Ela vai repetir o padrão, mas não as mesmas coisas do mesmo modo.
Como diz um ditado chinês, né? Nunca as mesmas flores, mas sempre primavera. Então, nós estamos numa primavera, nós estamos vivendo, aproveitemos esse momento. Tá? A quarta ilusão que a morte mata é a ilusão que a espiritualidade é coisa de espírito, é coisa do outro mundo. A espiritualidade é qualidade de vida. Entender isso também é complexo, porque a espiritualidade, nós vivemos lá e cá. Às vezes dormimos, quando estamos acordados estamos aqui, mas a espiritualidade é como eu acordo, bom dia que eu dou para minha companheira, o beijo que eu dou nos meus filhos, o bom dia que eu dou para o meu vizinho, quando eu saio no trânsito, quando eu chego no meu trabalho, como é que eu estou me comportando? Isso é espiritualidade, porque quando eu estou em contato com o pensamento elevado, eu trato melhor o meu próximo, meus companheiros. E assim, né? Como é que eu deixo o mundo melhor? Quando eu chego na praia, eu deixo mais sujo ou eu pego uma tampinha, uma latinha e coloco naquele reciclável? Dentro da minha casa, como é que eu me comporto com aquilo que eu tenho que pôr para fora de casa? É de qualquer jeito ou de que maneira que eu ponho? Como estão sendo as minhas palavras? Dóceis ou estão sendo palavras venenosas? Quando eu chego numa roda de amigos, eu consigo fazer aquele ambiente melhor ou eu vou criar confusão? Essa reflexão que nós temos que fazer. A série da obra de André Luiz, ela realmente vem assim com vários aspectos, vários pontos, nos mostrando tudo isso que nós estamos falando. Então, se vocês tiverem a oportunidade, pega esse livro, por exemplo, no Nosso Lar, o filme que tem, quando ele fala, quando ele chega do outro lado, será que nós vamos chegar lá, nesse céu e inferno? Porque quando nós saímos da religião católica ou de outros dogmas, nós acreditamos que vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. É muito tempo isso é falado para nós. Quando nós chegamos na religião espírita, até o espiritismo entrar dentro de nós começamos a falar de umbral. Umbral que eu vou ficar, ou nas trevas, qual que é? É o céu, é o umbral? Onde é que eu quero ir? Para o nosso lar. Qual é a colônia que eu vou estar? Mas como é que eu vou estar preparado para isso? Qual é o preparo que eu estou tendo para chegar do outro lado? É isso, é uma grande dificuldade, né? Aí eu estou falando das obras de André Luiz e tem mais 400 livros aí psicografados de Chico Xavier, tem outras tantas literaturas espíritas, e Haroldo Dutra diz que nós não encarnamos para ler livros. Os livros, eles nos trazem o conhecimento e nos mostram o caminho a seguir, porque não adianta eu ler livros, ou ler até a Bíblia, e não entender aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que melhorar. E o estudo nos ajuda a compreender melhor. Há pouco nós estudávamos sobre a fé raciocinada, aquela fé que remove montanhas, mas não é essa montanha física. Nós temos uma fé raciocinada que vai remover as montanhas das nossas dúvidas, né? Aquilo que eu estou vendo de uma maneira errada, e aí esse conhecimento vai nos ajudar, e é através dos estudos que nós vamos galgando esse conhecimento, né? E aqueles que amam governam a vida, e há pessoas que acreditam que governam a vida sem amar. Não é assim. E se nós chegamos até aqui, nessa casa, estamos vivos até hoje, é porque nós somos sustentados. E fomos sustentados por mãos invisíveis, amigos da espiritualidade. Qual de nós, em nenhum momento, tivemos a intuição de não atravessar a rua em certo momento, de não sair de casa naquele momento, não ir por esse caminho e ir por outro, e de repente sabemos que fomos livres de alguma coisa? E muitos de nós já fomos livres de alguns acontecimentos e nem nos damos conta, porque existe uma proteção divina em cima de cada um de nós. E saibamos saborear esse banquete. Nossa, como passa o tempo, não?
Tem a psicografia de Chico Xavier e André Luiz, que fala sobre a vida. E quando a gente fala realmente de imortalidade, a gente não fala muito da morte, a gente fala da vida. E aqui vai um banquete para nós saborearmos, tá bom? A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também é. É a dança da vida. Dance-a de forma como se ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir e pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixar o melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com os seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade, com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal, está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala, dentro dele nasce, a partir daí, uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia. Juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o meu vizinho. A minha alegria entusiasma alguém do outro lado do planeta. É impossível ferir alguém sem ser ferido também, lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Esta é a mensagem que André Luiz nos deixa e que nós, a partir deste momento, possamos fazer essa reflexão profundamente daquilo que mais tocou o nosso coração com essas palavras. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela presença, gratidão pela oportunidade da vida. Obrigado, companheiros, por estarem aqui. Graças a Deus.